Olá, eu estarei falando agora sobre a parte técnica do nosso projeto. Neste vídeo eu falarei sobre os seguintes tópicos: descrição de como foi feito o projeto, falar sobre o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes e os padrões que nós utilizamos. Primeiramente, nosso projeto foi desenvolvido em JavaScript e usou diversas bibliotecas e o framework Next.js. E no banco de dados foi utilizado o MySQL. No diagrama de casos de uso, nós vamos ter o cliente, funcionário, atendente, gerente e o banco de dados. Os clientes podem fazer login, ver informações pessoais e ver o treino, enquanto os funcionários podem fazer login, preparar o treino e ver as informações pessoais. Esses funcionários podem ser também ou atendente ou gerente. Caso ele seja atendente, ele consegue gerenciar os clientes, e caso ele seja gerente, ele consegue gerenciar os clientes e os funcionários. No diagrama de classes, nós temos a classe usuário que possui e-mail e senha e pode se especializar em cliente ou funcionário. E o funcionário pode ser herdado por atendente, que pode ser herdado em gerente. Além dos nossos padrões: facade, proxy, command, strategy, singleton e observe. Facade. Usamos o padrão facade para esconder a complexidade de obter os dados sobre as finanças geral da academia e algumas informações básicas. Na classe Informações, temos esse construtor que seta todos os atributos necessários, onde cada método é feito uma requisição ao banco de dados, onde há queries enormes como, por exemplo, essa que traz os planos vencidos, onde surge a necessidade de aumentar a complexidade para o cliente, que é o gerente no nosso caso. O mesmo serve para a classe financeiro. Já na classe facade propriamente dita, ela tem os métodos inicializar parâmetros, onde ela constrói objetos da classe informações e financeiro, e também tem os métodos obter dados, que formata os dados e os une em um objeto só. Por fim, a classe gerente instancia o facade e o método obter finanças. Chama os métodos inicializar parâmetros e obter dados do facade. Strategy. Utilizamos também o padrão Strategy para suprir a necessidade de padronizar os diversos cadastros que nosso sistema faz. Ele vai dar suporte para manutenção, escalabilidade e fácil compreensão do código. Respeitando o conceito do padrão, criamos a classe Cadastro Serviço, que vai dizer que as classes filhas têm que ter um método cadastrar recebendo o objeto a ser cadastrado. Na parte Concrete Strategy, criamos as respectivas classes Cadastro Plano, Modalidade e Funcionários e implementamos o método cadastrar. Na classe Gerente, instanciamos todos eles, e em cada método Create chamamos o método SetServiço e em seguida o método cadastrar passando o respectivo objeto. A vantagem desse método é que apenas precisamos criar a subclasse que desejamos ser incrementada. Proxy. Também aplicamos o padrão Proxy para economizar requisições à nossa API. Essas classes estão no front, diferente da G+, e lá que vamos carregar e mostrar as informações. Para uma melhor experiência do usuário, esse padrão evita a espera de uma nova requisição. Para isso, criamos a classe funcionário, onde nela há o método trazer dados, que faz a requisição em si, e a classe proxy cache funcionários, onde há o mesmo método, só que ele procura antes se existe o objeto no local storage do navegador. Se houver, ele retorna esse objeto. Se não, ele faz a requisição e com o objeto que veio da requisição, ele seta o local storage com esse objeto. Para a próxima vez que a página ser recarregada, puxar do local storage. Aqui é um exemplo da utilização. Instanciamos ele, chamamos o método que retorna os dados e para atribuirmos a uma variável global para ser exibida posteriormente. Command. O padrão de design command é utilizado para encapsular uma solicitação como um objeto, permitindo que os parâmetros sejam passados, armazenados ou manipulados de forma mais flexível. Justificativas para o uso do padrão do design command do seu sistema. Separação de responsabilidades. Seu código, cada comando, editar clientes e editar funcionários é encapsulado em uma classe separada. Isso promove a separação de responsabilidades, tornando cada classe responsável por uma tarefa específica. Flexibilidade e extensibilidade.
O padrão command permite que você adicione novos comandos sem modificar o código existente. Se no futuro você precisar adicionar mais operações de edição ou de extensões específicas para clientes ou funcionários, você pode fazer isso criando novas classes de comando sem alterar as existentes. Facilidade de testes unitários. Cada classe de comando pode ser testada de forma independente. Isso facilita a criação de testes unitários para garantir que cada funcionalidade seja implementada corretamente. Legibilidade e manutenção. Código é mais legível, pois as responsabilidades específicas são encapsuladas em classes separadas. Isso facilita a compreensão do código e a localização de possíveis problemas ou extensões futuras. Criamos as classes EditarCommand e suas respectivas subclasses, a editar clientes e editar funcionários. Observação: o objeto pessoa que vai ser passado como parâmetro é o corpo da requisição. Em seguida, implementamos os métodos nas subclasses. Por fim, usamos no atendente. Singleton. Usamos o padrão Singleton junto com a configuração com o banco de dados. Permite que possamos usar o método QueryDB para executar qualquer requisição ao banco e com a ajuda do Singleton conseguimos usar de qualquer ponto do nosso sistema. Além disso, se precisarmos fazer alguma manutenção, basta alterar uma única classe. Implementação. Criamos as classes Singleton Database Connection. Nela, implementamos o método getInstance, onde, se não houver instância da classe, ela cria ou se não apenas retorna a instância. E o método QueryDB, que recebe como parâmetro um objeto data que tem como chaves query e values. Ele cria a conexão, conecta, executa e por fim fecha a conexão, nessa ordem. Um exemplo de uso da classe nas rodas do back. Observer. Utilizamos o padrão Observer para que o instrutor possa enviar um treino para um cliente, e a necessidade do cliente receber esse treino. Para isso, criamos 4 classes, que consistem no sujeito, que é o instrutor, que envia o treino, e o Observer, que é o cliente que recebe o treino. Esses são os padrões que a gente utilizou. Essa é a nossa equipe, e eu espero que tenha gostado.